Hoje a gente vai abordar bastante aí a história do Lucas Paquetá, né? Essa recente episódio, uma investigação sobre ele, possível envolvimento aí em apostas, uma violação, né, na verdade, das apostas investigada pela Federação Inglesa. Eu sou o Jorge Natan, hoje estarei aqui com o Thiago Benevenuti, sempre estamos aqui. E um convidado especial hoje, Caê Mota, o cara que está trazendo diversas informações sobre, né, esse episódio, essa polêmica envolvendo o Paquetá, né, Caê? E a gente lamenta, mas por enquanto a gente tem que frisar que é apenas uma investigação, não tem nada de concreto ainda, né? Exato, fala Natan, fala Bené, até que enfim, né? Que honra. Isso é para ser convidado a vir aqui, não é pela cornetada, vocês não convidam, mas já me autoconvido. Eu acho que é muito importante ser literal nesse processo, né? Acho que é importante a gente deixar claro que há uma denúncia que está dando abertura a uma investigação, mas o Paquetá ainda não é acusado de nenhuma situação. Inclusive, o depoimento dele que estava previsto para a última segunda-feira na FA, na Federação Inglesa, foi adiado. A gente tem até informação de que a tendência é que aconteça ali por meado de setembro, enfim, daqui a 2 semanas e meia, 3, por conta de falta de evidências apresentadas pela Federação Inglesa para que dê subsídio até para que ele se defenda. Então, tem todo esse processo, a gente tem acompanhado de perto. Há uma denúncia, a gente vai esmiuçar aqui ao longo do programa, mas essa literalidade no episódio eu acho muito importante, de que o Paquetá ele tem uma denúncia de um comportamento suspeito e aí, a partir daí, o próximo passo é essa investigação que está em curso e o passo seguinte seria uma acusação que ainda não existe, né? Beleza, é importante a gente trazendo essas informações, né, Bené? Até porque o próprio West Ham considera, né, que não há motivo para tirar o Paquetá de ação, tanto que ele atuou aí no último fim de semana, inclusive marcou o gol de pênalti no final. Não, é isso, fundamental. Bem-vindo, Caê. Uma honra estar aqui do seu lado. Eu li o Caê quando era criança. É mesmo? Eu também. Matérias do Caê, uma referência. Peixoto, Jani. Cara, mas falando desse caso do Paquetá... É velho que eu agora, como o tempo voou, hein? Falando desse caso do Paquetá, que é um caso sério, né? É muito importante frisar que a gente não julga nada, cara. Quem julga é quem tem acesso a todas as informações, a todas as provas. A gente só informa. No caso, o Caê vem dando as informações sobre o caso, porque quando pinta uma notícia dessa, todo mundo na internet, né? Hoje em dia todo mundo pode dar sua opinião, né? Isso é bom por um lado e péssimo por outro. Todo mundo já quer dar seu pitaco. Eu acho que ele é inocente, eu acho que ele é culpado. Gente, é achismo puro. A gente não tem acesso a tudo, é lógico, é uma investigação que vai acontecer, você tem pessoas capacitadas para isso e a gente não está longe de ser capacitado para julgar, então a gente apenas informa e torce, né, cara? Assim, pelo nosso lado, a gente torce muito para que o Paquetá não seja culpado. O Luiz Henrique também, do Betis, é outro jogador também que tá nesse meio. E a gente torce muito, porque o Paquetá estava muito perto de uma transferência espetacular para a carreira dele, para jogar no City do Guardiola, que é o melhor time do mundo, e um cara que é titular da seleção brasileira. Então a gente torce, isso a gente pode dizer, para que não seja algo que, sei lá, tire o Paquetá de ação durante um tempo, porque a gente parar para pensar, a punição para esse tipo de caso, né, principalmente na Inglaterra, enfim, pode ser longa, a gente tem outros casos recentes. Sim. Então a gente aguarda e torce, é o que a gente pode fazer. É bem isso assim, cara, você falou disso da democratização do poder de opinar, né, da capacidade de opinar, mas eu acho que é um típico episódio onde vale a gente refletir sobre a gente não tem a obrigação de ser tudólogo, né? Exato. Ou comentudista, digamos assim, inventando algumas palavras assim. Há momentos que a gente pode, sim, manifestar o nosso desejo, tomara que se prove uma inocência, a gente torce até pela carreira do Paquetá, pela figura do Paquetá, assim como a gente entende que se por acaso for comprovada alguma situação, a punição precisa existir para dar o exemplo, isso aí é o que a gente pensa do futuro. Agora, a opinião do momento a gente não tem nem subsídios, nem capacidade de dar, então nesse episódio, a gente como jornalista, e acredito que também o próprio torcedor, é importante a gente se ater aos fatos, se ater ao que a gente tem de informação e aguardar o desenrolar, né? Porque muita gente tem isso, assim, a mesma pessoa que vai a público lá agora e ele tá fazendo o julgamento dele, lá na frente, se o Paquetá for inocentado, ou se ele sequer for acusado, vai ser esse cara que fala, mas a imprensa está apenas relatando. Quem está usando isso para fazer um juízo de valor, muitas vezes é o consumidor da informação, pelo menos a gente aqui no GE, e é um caso específico onde a gente está aqui para informar e não para dar opinião. A gente pode, vou repetir mais uma vez, a gente pode ter uma torcida de que lá na frente a gente deseja que tudo se esclareça. Mas eu acho que nenhum de nós tem capacidade de opinar a partir do momento, nem para defender
nem para acusar, né? Porque tem aquilo também, né? Porque sem saber de muitas coisas, às vezes as pessoas acabam atacando no momento. Ah, eu tenho certeza que ele está envolvido, é lógico que está. E aí, se for o caso, que a gente sabe em outras situações que já aconteceram dessa forma. Aí o cara é inocentado, essa mesma pessoa não vai chegar e falar, olha, eu errei naquele dia. O leão vira gatinho. Não vai ser deletado, assim, né, o dedo apontado já tá lá, já tá postado há muito tempo, repercute bem mais do que um pedido de desculpas. Ele vai deletar até. Ele vai deletar, mas vai mas fingir assim, que nada não vai aconteceu, deletar da cabeça de quem leu quem aquilo, recebeu, né? Dando a exatamente. imagem, né? E tem um ponto, o Natan tá acostumado com o Jeff atropelando. Vai lá. Tem um ponto que eu acho que é uma pena aí, que o Paquetá, se ele não foi condenado, sequer acusado, ele já pagou um preço muito alto, que é perder uma transferência que seria um passo determinante para a carreira dele e que a gente não sabe até que ponto, na próxima janela ou no próximo ano, essa oportunidade voltará. Pode ser que surja alguma outra melhor ainda, enfim, só o futuro vai dizer, mas é difícil e é algo que já acabou condicionando por conta de uma denúncia, né? É isso que eu ia comentar, assim, o Caê vem trazendo as informações do GE e o GE sempre tem essa vanguarda, né, de trazer muitas informações. A gente tá vendo a matéria aqui, quem tá ouvindo a gente, né, no Gringolândia, agora a gente também tá ao vivo. Talvez toda quarta-feira aí, mais ou menos, esse horário do almoço, vai ter live do Gringolândia. E aí, então, quem tá nos assistindo ao vivo no YouTube, no TikTok, no GE, Lucas Paquetá é investigado por violações de aposta, mas Manchester City desiste de contratação. Já vou perguntar pro Caê os bastidores. O Gringolândia tem uma pegada de análise, mas aqui a gente não vai analisar se ele é ou não culpado. A gente vai analisar, a consequência que a investigação está tendo para a vida dele. Saiu da convocação, né? A transferência dele, de fato, foi congelada por conta disso. Caê, sobe um pouquinho lá, Mesquita, pra gente. Essa notícia saiu na última sexta-feira, ali por volta de 1h15. Havia uma convocação do Fernando Diniz. E do Ramon também. E do Ramon depois, né? Marcada para as 14 horas, então um pouco depois. E certamente houve um grande atraso nessa convocação. Não duvido de ter sido ocasionado por conta desse envolvimento do Paquetá, que depois o Diniz admite que foi retirado. Mas antes da gente falar da convocação em si, como é que você soube dessa notícia? Como é que foi aí os bastidores dessa apuração? Porque é uma apuração bem sensível, né? Sobre a carreira de um atleta. Então, tem uma questão imediata aí de causa e efeito. E eu acho que é bom a gente ponderar que ao longo de temporadas, nos últimos anos, há órgãos que fazem fiscalizações e identificam movimentos suspeitos até com certa frequência. Então, esse tipo de denúncia ou de relato, houve aqui uma movimentação que indica um movimento suspeito, ela é até comum e natural para que se coíba esse efeito cascata que as apostas têm. Peneira fina, né? E tem um órgão chamado Sports Radar, que atua com rigidez na Europa, e o movimento natural que eles fazem é só, identifiquei aqui um movimento suspeito, ele relata para a FA, relata para a Liga, relata para a Ligue 1, e aí os órgãos tomam a decisão de levar adiante isso ou não, com uma investigação mais profunda. O comportamento padrão das ligas é esperar que a temporada acabe e identificar as investigações que precisam ser levadas mais a fundo. E tudo isso eu estou falando porque esse caso do Paquetá, ele só veio a público por conta da negociação com o Manchester City. Porque aí a própria FA e as pessoas envolvidas acharam prudente e por bem comunicar ao Manchester City dessa situação para que o Manchester City tivesse o livre-arbítrio dele de dar prosseguimento ou não na negociação. Então, assim, é uma apuração que partiu da desistência do Manchester City, e dessa desistência foi-se buscar a origem disso, e aí descobriu-se que foi por conta dessa investigação, dessa denúncia que o Paquetá é alvo. E aí foi uma informação que saiu primeiro no Daily Mail da Inglaterra, e a gente até por envolver um atleta brasileiro, eu trabalhei com o Lucas Paquetá no Flamengo, tem uma rede de contatos próxima a ele, a gente foi checar a informação para apenas não replicá-la aqui, a gente confirmou e trouxe alguns elementos novos, então o ponto inicial era esse, era de confirmar que realmente a denúncia existe e realmente foi isso que gerou a desistência do Manchester City. A partir daí foi quando a gente começou a trazer até em primeira mão uma série de novos
de novos fatos, de novos detalhes, e o principal dele era qual é essa denúncia. Então, eu recebi uma ligação de uma fonte até aqui do Brasil, envolvida lá em Brasília, que está nesse processo da Operação Penalidade Máxima, e que também recebe um volume muito grande de denúncias e de informações, que relatou para mim que o ponto de partida dessa investigação, dessa denúncia, foi o dia 12 de março, quando se identificou uma aposta casada entre cartões amarelos no jogo West Ham e Aston Villa, em que o Paquetá recebe esse cartão aos 70 minutos de jogo, e também no jogo entre Villarreal e Betis, em que o Luiz Henrique recebe o cartão aos 89 do segundo tempo. Então já tinha sido identificado o movimento que a Sport Radar considera fora do padrão. Por quê? Porque foi realizado um aporte considerável, não foi também, o considerável ele vai ser sempre subjetivo de acordo com a sua realidade financeira, mas para o padrão foi um aporte considerável, com contas abertas aqui no Brasil, na Baixada Fluminense, e o principal deles, ou o que mais saltou aos olhos, é que foi na casa de apostas, que é a mesma patrocinadora do West Ham e que não tem esse volume tão grande no Brasil. No Brasil, a gente tem outras 2 ou 3 casas de apostas que são a que movimentam mais dinheiro no país e tem mais essa frequência de contas abertas e de atividade. E como essa casa de aposta não tinha, não é tão difundida no Brasil, ou não é tão utilizada no Brasil, já chamou a atenção, e chamou a atenção por ser uma aposta casada. 2 brasileiros. 2 brasileiros, e por esse cartão ter sido dado, pelos cartões terem sido recebidos e em condições também, de acordo com as Sport Radar, suspeitas. Não somente, porque não eram apenas cartões amarelos, eram cartões amarelos a partir de determinado minuto do segundo tempo. Então tudo isso casou e foi feita a denúncia para que houvesse uma investigação. Então entender todo esse processo, e a gente ficou em cima a partir daí para entender um pouco mais. A gente trouxe a denúncia detalhada em primeira mão, e a partir daí a gente começou a acompanhar mesmo o desenrolar do caso. Como a gente relatou aqui mais cedo, tinha um depoimento já previsto para segunda-feira do Paquetá, que eles tratam até como entrevista, né? Porque eu acho que a palavra depoimento sugere uma questão mais profunda na área até judicial. Então a FA trata como uma entrevista para prestar esclarecimentos a respeito dessa denúncia, mas por conta da defesa do Paquetá, ou do próprio Paquetá, não ter subsídio suficiente para entender sobre o que ele era denunciado, foi pedido essa vista, digamos assim, por mais 3 semanas, 1 mês, para que a Federação Inglesa apresentasse provas mais consistentes para que o próprio Paquetá entendesse sobre o que ele estava sendo denunciado. Então esses são os próximos passos. Voltando ali na questão da convocação, realmente foi algo que impactou muito ali em cima da hora, porque a notícia sai na Inglaterra, eu acho que no horário de Brasília, por volta das 12h30, 13 horas, que era 1 hora antes da convocação. A gente confirma e publica às 13h14, são 46 minutos antes da convocação, e a partir daí houve toda essa discussão da CBF, e que o Diniz deixa claro que não é um pré-julgamento, mas é apenas deixar o Paquetá livre, justamente para tocar esse processo de entendimento, de saber como que ele vai se posicionar perante o caso. Inclusive, esse prazo de 3 semanas bate ainda com a data FIFA. Até de logística mesmo. Até de logística, para que ele possa se dedicar a todo esse processo. Num segundo momento, com o Ramon, acontece a mesma situação, porque o Luiz Henrique também estava na lista de convocados, e até um fato curioso, porque eu acho que pela questão ali da dinâmica da publicação da própria reportagem, e quem trouxe o Luiz Henrique para o caso foi a nossa informação, que eu assino juntamente com o Martim Fernandes, o Ramon não tem nem tempo de substituí-lo, né? O Ramon divulga uma lista com 22 nomes. Chega a sair a arte. Chega a sair a arte com o Luiz Henrique, tem o hábito da divulgação do papel impresso lá na sala de coletivas, não foi distribuído, porque o papel foi imprimiu com o nome do Luiz Henrique, inclusive, e aí horas depois o Ramon convoca o Bitelo do Grêmio para a vaga do Luiz Henrique. Então foi tudo isso muito em cima da hora. Acho que a CBF agiu com precaução dentro dos episódios, até isso, para que assim, a gente passou por algumas situações já recentes, o próprio Fernando Diniz, o próprio Ramon, quando assuntos paralelos acabam tomando muito mais conta do noticiário e das entrevistas coletivas e dos questionamentos do que o próprio
do que a própria lista e do que o que acontece em campo, né? Então acho que até uma precaução para a própria CBF para que os assuntos das coletivas não passassem a ser Lucas Paquetá e Luiz Henrique, continuassem sendo as coletivas, já que eles foram até vale essa ponderação, porque numa época onde o disfarce é tão habitual, tanto o Ramon quanto o Fernando Diniz Sincero, né? foram sinceros e admitiram a situação.